as crianças aprendem a escrever passo a passo? A partir de agora, então, eu vou ensinar você como que os seus alunos aprendem a ler. E é muito importante que você saiba isso. De acordo com a teoria da psicogênese, elaborada por Emília Ferreira e Anna Teberoski, existe um processo ordenado antes que se compreenda a natureza do sistema alfabético de escrita. É muito importante que você entenda esse processo. Como um médico verifica primeiro os sintomas de um paciente para depois medicá-lo, nós, enquanto professores, vamos inicialmente diagnosticar os nossos alunos para então saber qual intervenção deverá ser feita. A partir do momento que você entender todos os níveis deste processo de aprendizagem da escrita, você estará apto a aprender o passo a passo de como intervir em cada etapa da alfabetização. Você perceberá que aqui tratarei os níveis conforme aparecem na psicogênese, que são os níveis 1, 2, 3, 4 e 5. Pois, na popularização do livro, nesse da psicogênese, é que os níveis foram nomeados por hipóteses. A gente conhece muito essas hipóteses, que são as chamadas hipóteses pré-silábica, silábica, silábica alfabética ou alfabética, né? Mas aqui nós vamos tratar por níveis, conforme está no livro, tá bom? Os níveis 1 e 2 da psicogênese ficaram conhecidos como níveis pré-silábicos, mas essa denominação não aparece em publicações de Ferreira e Teberoski. As autoras classificam o nível conhecido como pré-silábico. Olha só, esse nível pré-silábico, eles são divididos em 4 categorias, cada uma dessas categorias contendo outros subníveis, totalizando um total de 10 hipóteses diferentes. Então, olha só, o nível 1, o que é o nível 1, gente? No momento muito inicial, a criança escreve utilizando-se de bolinhas, rabiscos e garatujas, ou seja, ela ainda não escreve letras. A criança ela não tem ainda uma noção de como que são as letras, então isso é muito comum a gente encontrar essa característica em crianças do pré, inclusive crianças que começam no primeiro ano. Também é comum a gente encontrar, as crianças estão escrevendo assim ainda. Nível 2, qual que é o nível 2 então? No momento em que a criança começa a ter contato com palavras diversas, com o seu próprio nome, ela começa a escrever várias letras aleatórias, sem se preocupar com o valor sonoro da escrita. Veja alguns exemplos que podemos observar nessa fase. Olha só, gente, ali nós temos então, a criança escreveu várias letras mesmo para escrever cavalo. Então isso significa que ela não tem noção nenhuma ainda de valor sonoro, nada, ela só tem contato com algumas letras, né? E ela vai colocando ali aquilo que ela acha que é cavalo. Então, é uma escrita sem controle de quantidade. A criança escreve ocupando toda a largura da folha ou do espaço destinado à escrita. Olha só, aqui nesse exemplo você pode observar a escrita unigráfica, onde a criança utiliza somente uma letra para representar a palavra. Então, nós temos aquela ali que a criança, essa anterior, né? Olha só, que a criança ela utiliza todo o espaço da folha, e aqui nós temos só uma letra. Ela utiliza só uma letra para estar representando uma palavra. Nós também temos a característica da escrita fixa, que a criança sempre vai utilizar uma série de letras numa mesma ordem, e ela vai utilizar essa mesma sequência de letras para escrever palavras diferentes. Olha só, como nós temos no exemplo aí, cavalo e peteca. A criança utilizou as mesmas letras para escrever as duas palavras. Então, nós também podemos observar, olha aqui, ó, nesse exemplo, o que os estudiosos chamam de realismo nominal, que leva a criança a pensar que coisas grandes são escritas com muitas letras, como é o caso de casa, ao passo que coisas pequenas são escritas com poucas letras. Olha só, formiguinha. Formiguinha é uma coisa pequena para a criança, mas a gente sabe que a palavra formiguinha ela é escrita com mais letras do que a palavra casa. Porém, a criança vai entender que aquilo que é pequeno vai ser escrito com poucas letras e aquilo que é grande vai ser escrito com muitas letras. Então, isso também é comum ocorrer. E nós também temos, olha só, aquilo que a criança ela vai utilizar de acordo com as letras que ela conhece. Por exemplo, o nome dessa criança aqui é Nicole. Então,
O repertório dela são as letras N, I, C, O, L e I. E ela vai variar a ordem dessas letras para utilizar em palavras diferentes para escrever, só que ela sempre vai utilizar essas letras que ela conhece. No caso de cavalo e peteca, ela utilizou ordens diferentes, mas as mesmas letras do nome. Podem observar. Então, passado o nível 2, nós vamos para o nível 3. Esse nível é popularmente conhecido como silábico, gente. Tá? Então, quando alguém fala, está no nível silábico, está no nível 3. Então, aqui a criança ela descobre o que coloca no papel tem a ver com as partes orais que pronuncia, ou seja, ela escreve uma letra para cada sílaba da palavra. Tais escritas podem ser de 2 tipos, olha só. Então, temos, olha só, no caso de janela, né? Janela e bicicleta. São casos sem valor sonoro, silábico sem valor sonoro. A criança, então, ela tende a colocar uma letra para cada sílaba pronunciada, mas, na maior parte das vezes, usa letras que não correspondem à parte das sílabas orais da palavra escrita. Observem, olha só. Janela, ela utilizou 3 letrinhas. Ela acha que cada letrinha vai significar cada parte da palavra. Olha só, janela, ela utilizou 3 letrinhas porque 3 vezes a gente abre a boca para falar. Bicicleta, também, bicicleta, 4 vezes. E ela utilizou 4 letrinhas, mas essas letrinhas não têm nada a ver com a escrita. Mas ela está na fase silábica, só que sem valor sonoro. Aí nós temos uma fase um pouquinho mais avançada, que é a silábica com valor sonoro. Aqui a criança se preocupa em colocar não só uma letra para cada sílaba da palavra que ela está escrevendo, mas também letras que correspondem a sons contidos nas sílabas orais daquela palavra. Olha só, batata, ela colocou a letra B, a letra A e a letra T, ou seja, para cada parte da sílaba ela acertou uma letrinha. Então, ela já está tendo uma noção do valor sonoro das partes da palavra. Pipoca. Isso aqui é bem comum, gente. Olha como tá pipoca ali. A gente encontra em muitas crianças que fazem dessa forma. Elas conseguem identificar as vogais, né, da parte da sílaba. Então, a gente encontra bastante crianças que escrevem dessa maneira. E, gente, quando as crianças chegam nesse nível aqui, a gente pode fazer uma comemoração, porque ela já está numa fase mais avançada. Daqui, agora, até chegar na fase final, é só estímulo, tá? Porque ela já entendeu que a letra, ela vai ter o mesmo significado que o som, tá bom? O que é o nível 4? Agora nós vamos passar para o nível 4. Popularmente, esse nível é conhecido como silábico alfabético. Ferreira e Teberoski descreveram este nível como o período que representa o conflito entre 2 estruturas de raciocínio da criança. A estrutura da hipótese silábica e a estrutura da hipótese alfabética. Então, ela fica ali em conflito. Olha o que acontece, olha só. Girafa, Fá, ela conseguiu acertar, mas girar, ela ainda não conseguiu identificar que tem ali 2 letras para cada sílaba, né? Então, mas algumas ela já consegue acertar. Então, ela está naquela fase de conflito. Olha, gato. Gato, nós temos a letra G a letra A, mas ela só conseguiu identificar que tem a letra G, né? E a parte de gato, ali ela conseguiu acertar. Então, essa é a fase que a gente fala que é do nível 4, conhecido como silábico alfabético. Aqui a criança começa a entender que o que a escrita registra no papel tem a ver com os pedaços sonoros da palavra. Alguns estudiosos, gente, não consideram este novo nível, mas sim uma etapa de transição. E eu também concordo que é uma etapa de transição, que também não deixa de ser um nível, mas é uma etapa de transição, porque aqui a criança já consegue escrever algumas palavras também já completas, né? E agora, então, nós temos o nível 5. Popularmente, esse nível é conhecido como alfabético. Este é considerado o final da evolução
psicogenética da escrita. Aqui a criança já consegue colocar letras para cada som da sílaba. Olha só, então. Peteca, janela, ela já está conseguindo escrever. Olha só a palavra peteca. Então, gente, eles vão escrever com erros ortográficos. É natural, tá bom? Mas a criança já consegue ler aqui, ela já consegue escrever com os sons correspondentes, tá? Agora é só trabalhar a ortografia daqui em diante.